Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Gabriel na área, professor de Física, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o módulo 12, a conservação de energia. Nós já iniciamos as nossas aulas antes, só que Física nós temos um pequeno adendo que eu quero fazer com vocês. Física nós já vamos começar sem aquelas revisões geralmente de inglês, a gente já vai direto para o conteúdo. Mas antes disso, eu tenho alguns pontos que eu preciso conversar com vocês. Na verdade, são dois pontos. O primeiro deles, então, é a novidade desse semestre, onde a gente tem uma aula aqui no YouTube e a outra aula no aplicativo Zoom. A nossa aula aqui no YouTube, ela vai ser colocada toda segunda-feira, que é o horário normal das nossas aulas, durante a manhã. Então vai ter o linkzinho lá e vai ter o assunto da semana. O assunto dessa semana, inclusive, é conservação de energia. Ele está lá no módulo 12, na nossa página 128 do grupo 4. Em compensação, toda segunda-feira, no aplicativo Zoom, nós também temos um encontro marcado bem cedinho de manhã, às 8 horas da manhã. Para quê? Para correções das atividades dos módulos anteriores. A aula de hoje, então, ela vai falar o que lá no Zoom? A gente vai fazer a correção dos módulos 10 e 11 do nosso capítulo, então, capítulo 4. O que eu quero mostrar para vocês, então, o nosso segundo ponto. Isso leva a gente até o segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte. O capítulo 4 de Física, ele tem o nome Trabalho e Energia. Então a gente vai trabalhar... Nossa, ficou redundante, eu sei. A gente vai observar e estudar esses dois momentos da física. O trabalho e a energia. Os conceitos de trabalho, os conceitos de energia e os cálculos de trabalho e energia. Isso me faz lembrar uma outra coisa. No final de todos os capítulos, de todas as matérias que vocês têm, nós temos um organizador visual, também chamado de mapa mental. O nosso mapa mental de física, ele está lá na página 136. Eu gostaria que vocês colocassem lá agora. Nesse mapa mental, a gente vai ver as principais coisas que cada capítulo vai dizer e cada capítulo vai trabalhar. Qual é a maneira com que eles vão trabalhar, de que forma o que o meu aluno ele precisa prestar atenção e ter bastante gravado no seu caderno, nas suas atividades e na sua cabecinha também. O nome do capítulo, então, é Trabalho e Energia, onde a gente vai ver esses três principais pontos. Cada ponto desse em um tipo de módulo diferente. Não vai ser muito bem dividido, como não está sendo bem dividido agora. Por exemplo, a potência e o trabalho a gente viu lá no módulo 10. E o que é importante para a gente lembrar de potência e trabalho? O cálculo de potência, onde ele é o trabalho dividido pelo tempo, ou então a potência quando ela é angulada, nós colocamos a força vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo. Então a gente utiliza esses três pontos. Sempre bom informar o seguinte, gente. Tô com dúvida numa dessas fórmulas físicas. Não lembro onde é que tá. Corre lá no organizador visual, gente. No organizador visual de todos os capítulos do livro de vocês tem todas as fórmulas. Tem ainda aquele outro macete que eu ensinei para vocês nas últimas aulas. Pega um caderno, em cada folha desse caderno coloca a fórmula e escreve sobre aquela fórmula. O que cada letra significa, qual é então a unidade de medida no SI que eu preciso para cada uma deles para ficar igual, quando é que eu vou precisar transformar essa unidade de medida. Coloca tudo isso em uma folha de papel, em uma folha do caderno. A cada folha você vai mudando então a fórmula. Isso vai ajudar muito vocês na hora de organizar todas essas fórmulas, tanto no caderno quanto na cabeça de vocês. Eu a garanto, gente, é sério, é muito boa. Isso é uma piada antiga, não liga não. Próximo, gente, trabalho. O trabalho, ele tem dois tipos então de trabalho. Nós temos o trabalho constante, de força constante, e ele também tem uma fórmula que trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo.
E nós temos o trabalho de força variável. Nesse caso, é necessário se fazer uma tabela, aquela de plano cartesiano, e vamos fechar a tabelinha. Geralmente vem em um triângulo, quando a gente fecha aquela tabela toda. Terminou de fazer aquela tabelinha, a gente vai ver a área que foi formada naquele módulo, que foi formado naquele plano cartesiano, naquele gráfico. A área desse gráfico é o trabalho variável. Ok? A gente já viu isso também lá no módulo 10. Qualquer coisa, volta na aula do módulo 10 e dá uma revisada. Hoje, então, o módulo 11 e 12, nós vamos falar de energia. Para falar de energia, nós vamos dividir ela em dois pontos. Cinética, que sempre tem a ver com o movimento, porque ela vai precisar da velocidade no seu cálculo. Inclusive, aí embaixo nós já temos o cálculo. Olha só a fórmula dele. Energia cinética é igual a m, que é a massa, vezes a velocidade ao quadrado, então precisa de velocidade, dividido por 2. Tá, tio, e se não tiver velocidade? Vai ser zero. E tudo multiplicado por zero dá zero. Então, se você não está se movimentando, se o que você está calculando não se movimenta, então a energia cinética dele é zero. E depois nós vamos falar da energia potencial. E a energia potencial que tem a ver com a posição em que este objeto está sendo estudado, ele pode ser dividido em dois pontos. O primeiro ponto deles é a energia potencial gravitacional, que aí vai ter a ver com a força da gravidade, onde tem a seguinte fórmula. Olha só, energia potencial gravitacional. E nós vamos ter a massa vezes a gravidade vezes h. Esse h é o h de altura. Tio, altura não tem h. Eu sei, mas é o símbolozinho para altura. E nós temos a energia potencial elástica, que tem a ver então com elástico e molas. E o cálculo é feito da seguinte forma: K, que é uma constante, a constante daquela mola, do material que é feita aquela mola. Essa constante ela é padronizada e ela é dada na atividade para vocês, vezes x ao quadrado. E esse x é a distância, o tanto que essa mola ela distendeu ou comprimiu. Então, qual é a distância? Aqui ela está normal. Se eu fizer assim, tem uma distância. Se eu fizer isso, tem outra distância. Dividido por 2. Essas fórmulas a gente vai utilizar tanto na nossa atividade de hoje, quanto nas nossas aulas via Zoom dessa semana, né? No caso até hoje mesmo, sobre os cálculos de energia e a revisão sobre energia. Então, gente, vamos lá então. O que é a conservação de energia? Segunda parte da nossa aula. A conservação de energia ela diz o seguinte: a conservação de energia acontece da seguinte forma: a quantidade de energia que eu tenho no começo de um movimento, ela vai se permanecer a mesma, ela vai ser igual a todos os pontos do nosso sistema. Então, a gente vai ver a ideia de uma montanha-russa hoje. A energia que foi feita quando você começou o movimento, ou seja, quando a gente sobe, olha só o que acontece na montanha-russa. A gente está subindo, né? Vamos começar aqui. A gente está subindo. Subindo, 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 subindo. Ali a gente está pegando energia cinética. Tá tendo movimento. Porque ele está subindo, não está tendo movimento. Então, energia cinética. Vai pegando aqui, ó. Quem que faz esse carrinho subir? Um motor, gente. Qualquer motor que esteja acoplado nele. Então tá subindo, 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 subindo. Quando chega lá no limite, ele fica assim e parado. Nesse caso, tem movimento? Eu acabei de falar que ele está parado, então não tem movimento. Se não tem movimento, não tem energia cinética boa, mas ele está numa posição, numa altura. Aqui nós vamos ter energia potencial gravitacional. Então a gente vai fazer o cálculo da energia potencial gravitacional, que tem que ser igual à quantidade de energia que eu ganhei aqui na cinética.
Quando esse carrinho de montanha-russa ele desce e começa o movimento, ele vai continuar com a mesma quantidade de energia que tinha na potencial. Em todos os pontos do carrinho, todos os pontos que ele tiver, vai ter que ter a mesma, ou igualzinho, gente, a mesma quantidade de energia. Isso é conservação de energia, você conservar para que aquela energia ela fique sempre da mesma quantidade o tempo todo. Tá, professor, mas a montanha-russa ela para, não para? Sim, pela ajuda de... Na vida real, no nosso dia a dia, é quase impossível você ter uma máquina onde ela faça essa conservação de energia infinita. Isso é muito utópico. Por que, que a gente para? Porque tem o atrito entre as rodas do carrinho e o trilho. Então, naquele atrito entre um passando no outro, ele perde energia. E os freios também vão diminuindo a velocidade, diminuindo a energia até ela chegar a zero. Lembre-se sempre que, não tendo movimento, a minha energia cinética é zero. Eu vou até mostrar para vocês aqui um exemplo de quando eu estou parado, como é que eu faço o cálculo de energia cinética. Ok? Vamos lá, gente. Outro ponto importante para a gente poder lembrar é o que é uma energia mecânica. A energia mecânica é uma soma. Ela é a soma das energias cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Se o teu sistema tem as três, você vai somar a quantidade dessas energias e vai fazer energia mecânica. Isso é energia mecânica, é a soma desses três tipos de energia: cinética, potencial gravitacional, potencial elástica. Desculpa. Vamos lá, gente. Volta. Boa. Nesses três pontos, o que é importante a gente poder ver? Os cálculos de cada uma delas. Quais são as fórmulas de cada uma delas? Como é que a gente vai calcular, então, essa energia mecânica? Porque eu posso ter só os valores de energia, soma tudo. Calculadora na cabeça, é só uma soma. E deu energia mecânica. Ou se eu não tiver essa energia já calculada, eu vou precisar calcular através das fórmulas. Qual é a fórmula da energia cinética? A gente já viu lá no organizador visual e eu vou trazer para vocês. É massa vezes a velocidade dividido por 2. Aí a gente vai somar pela energia potencial gravitacional. Qual é a sua fórmula? Massa vezes a gravidade vezes a altura. Beleza. Depois a gente vai somar novamente pela energia potencial elástica, que é a constante elástica vezes a distância dessa mola, qual foi o distanciamento que essa mola teve, dividido por 2, ou exponencial 2, então elevado a 2, tudo isso dividido por 2. Isso é energia mecânica. Ok? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a conservação de energia é uma capacidade de se transformar infinitamente de energia cinética para energia potencial. E a energia potencial gravitacional transforma em cinética de novo. A cinética transforma em potencial. A potencial transforma em cinética. A cinética transforma em potencial. E isso eternamente, infinitas vezes, com a mesma quantidade de energia. Isso é a conservação de energia. É você ter a mesma energia na cinética, na gravitacional. Na cinética, na gravitacional. Na cinética, na gravitacional. Ok? Isso é conservação de energia. Vou trazer o exemplo então aqui para vocês da montanha-russa. Olha só. Aqui essa minha montanha-russa ela tem três pontos principais. Ponto A, o ponto B e o ponto C. Vou falar para vocês que cada ponto é esse. Aqui nós temos o início da montanha-russa e ele vai parar aqui, vai ficar paradinho para ele poder descer novamente. Então aqui ele está parado, ou seja, não tem velocidade, está parado. Então eu não estou me movimentando, então eu estou parado, então não tem velocidade nenhuma, ok? Nos outros dois pontos nós já temos velocidade,
que é variável, às vezes está mais rápido, às vezes está mais devagar. E a altura também é variável. Observa que a altura aqui do ponto A é maior, a altura do ponto B é menor, e a altura do ponto C aumenta a B e fica na metade, entre A e a B. Então a altura é diferente. Quando a gente vai fazer os cálculos, olha só os exemplos que a página 129 traz para vocês. Considere que aqui, ó, nesse ponto A, o carrinho tem uma velocidade nula, ou seja, velocidade zero, e a altura seja de 20 metros. Nesse caso, podemos dizer que a energia mecânica do carrinho é igual à energia potencial gravitacional. Por quê, professor? O que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos calcular a energia mecânica. A energia mecânica não é a soma de todas as outras energias? Eu estou falando de mola aqui? Eu estou falando de elástico? Então não tem energia potencial elástica. Pode ter a energia cinética, de movimento, e a energia potencial gravitacional, porque ele tem uma posição e ele fica parado nessa posição. Então a gente vai somar esses dois. Olha aqui, e aí nesse segundo ponto nós vamos fazer então a fórmula de cada um deles. Então a energia cinética no ponto A é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, aqui ó, no ponto A, dividido por 2, mais a massa vezes a gravidade vezes a altura. Na página 148, mentira, 128, ele diz que esse carrinho tem 100 quilos. Então a massa ele já deu, 100 quilos. Vamos colocar aqui no lugar do M, a gente coloca os 100 de 100 quilos. Então coloca 100 quilos aqui e no lugar desse M a gente coloca 100 quilos de novo, porque é a massa do carrinho. Vamos ver qual é a velocidade. Ele me disse aqui em cima, aqui, ó, velocidade nula. Então, zero. Zero ao quadrado. Não é v ao quadrado? Transforma em zero ao quadrado. Dividido por 2, que já está na fórmula. Então, já está aí. Coloca isso dividido por 2. Pega a calculadora de vocês agora e multiplica aí para mim. 0 vezes 0. Ou 0 ao quadrado. Dá 0. 0 vezes 100. 0 de novo. 0 dividido por 2. 0. Então, tudo isso daqui é para nada. Se tem o 0, então é para nada. Vamos para o próximo cálculo. E aqui vai ficar 0, né? Beleza. Então, massa aqui, 100. A gravidade, eu já falei para vocês nas outras aulas e torno a repetir. Gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas a gente arredonda para 10. Então fica 10. Beleza? E a altura, não sei, cadê? Aqui, ah, tá, aqui em cima tá falando, ó. A altura seja de 20 metros, então eu vou colocar o 20 aqui. Olha aqui, tem um mais, então aqui deu 0. Deu 0. Vamos fazer esse segundo ponto aqui então. 100 dividido para 10, ou 100 vezes 10, desculpa. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 20, 20 mil. Então, 20 mil mais 0, 20 mil. Então, 20 mil aqui, energia, 20 mil. E a unidade de medidas de energia é joule. Por isso que nós temos o J aqui grandão. Ok? Então, aqui em cima, a energia mecânica, a energia total que tem aí, é 20 mil joules. Beleza, guarda esse 20 mil. Vamos agora ver no ponto B. No ponto B, a altura é de 8,75 metros. Beleza. E a velocidade do carrinho é de 15 metros por segundo. Então aqui a gente já tem velocidade. Então ele está se movimentando. Joia. Logo temos qual energia cinética? Ou qual energia? A cinética e a potencial. Porque ele está se movimentando e ele também está numa altura aí considerável. Se ele está numa altura que é de 8,75, ele tem potencial gravitacional e ele tem cinética de movimento. Boa! Então vamos dar uma olhada como é que vai ser o cálculo de energia mecânica, que é a soma desses dois. Energia mecânica no ponto B é igual a energia cinética no ponto B,
mais a energia potencial gravitacional no ponto B. Então agora a gente vai olhar aqui só o ponto B. Deixa o ponto A lá, já foi, já deu 20 mil, tá jóia. Então qual é a fórmula da energia cinética? A massa, que nesse caso é do carrinho, a gente já viu lá no comecinho que é 100. Então coloca aqui 100. A velocidade ao quadrado. Aqui em cima ele diz que a velocidade é de 15 metros por segundo. Beleza. Então é 15 ao quadrado. Joia. Dividido por 2. E esse dividido por 2 já está na fórmula. Mais a massa do carrinho de novo, que é 100. Vezes a gravidade, que é 10. Que a gente arredondou, lembra? 10. E qual é a altura que está aqui? A altura ele me disse que é a altura de 8,75. Então beleza, está aqui 8,75. Vamos calcular aqui agora. Nós temos 100 vezes 15 ao quadrado. Quanto é que dá 15 ao quadrado? Coloca aí para mim. 225. Boa! Então temos 100 vezes 225 dividido por 2. 100 vezes 225 dá quanto? 22.500. Boa! 22.500 dividido por 2, 11.250. Terminamos aí. Vamos ver agora o segundo fator. 100 vezes 10, 1.000. 1.000 vezes 8,75 dá quanto? Faz aí, a calculadora de vocês. 8.750. Boa. Soma eles dois. Dá quanto? 20 mil. Opa, 20 mil de novo. 20 mil. Beleza. Ponto A deu 20 mil. Ponto B deu 20 mil joules. Vamos para o ponto C. No ponto C, o carrinho ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo e a altura dele é de 15 metros. Vamos ver agora como é que vai ser a energia mecânica do ponto C aí. Energia mecânica do ponto C é igual a energia cinética do ponto C, energia potencial gravitacional do ponto C. Vamos ver aqui, agora a gente está só no ponto C. Deixa A e deixa B lá no canto. Vamos lá. Vamos fazer então massa, que é a fórmula da energia cinética. É massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. A massa do carrinho é 100, a gente já viu no começo da questão. E a velocidade ele me disse que é 10 metros por segundo. Então coloca aqui 10 ao quadrado. Isso tudo dividido por 2. Depois nós temos mais a massa do próprio carrinho de novo, 100. A gravidade que é 10. E qual foi a altura que ele me falou aqui? 15 metros. Vamos lá então, continuando. 10 ao quadrado dá quanto? 100. Boa. E 100 vezes 100? 10 mil. Então, 10 mil dividido por 2, mais 100 vezes 10, 1.000. 1.000 vezes 15, 15 mil. Então, vamos lá, vamos continuar. 10 mil dividido por 2 dá 5 mil. 5 mil mais 15 mil dá quanto? 20 mil. Uai, professor, tudo vai dar o mesmo cálculo de energia mecânica? Sim, porque esse mesmo carrinho que está andando aqui nessa montanha-russa, ele está fazendo uma propriedade chamada conservação de energia. Ou seja, a energia que ele tem aqui no ponto A é a mesma energia que ele tem no ponto B e a mesma energia que ele tem no ponto C. Por que ele tem essa mesma energia? Porque ele está conservando toda a energia que ele recebeu lá no começo do movimento. Então lá aqui, ó, no comecinho, quando ele está subindo, ele recebe até 20 mil joules de energia. E ele vai continuar, então, conservando essa mesma quantidade em todo o trajeto. Isso é a conservação de energia. Ok? Agora a gente vai lá para o exercício de aplicação, na página 132, onde a gente já fez a primeira questão na aula passada.
Mas na verdade a gente só fez a letra A e a letra B, correto? Ficou faltando a letra C que eu falei para vocês guardarem para a aula de hoje. Então a gente vai fazer a letra C agora. A energia mecânica, ou seja, a soma de todas as energias, no ponto da altura máxima do foguete que está sendo dito lá na primeira questão. Vou inclusive ler a primeira questão de novo para a gente poder saber todos os detalhes. Lembrando que a velocidade é nula na altura máxima do movimento vertical. Já eu explico isso para vocês, por que é nulo. Vamos ver aqui a primeira questão. Na figura podemos observar dois meninos brincando e um modelo de foguete. Então tá aqui o foguetinho e eles estão brincando. Considere que o modelo do foguete de 100 gramas atinge uma altura máxima de 300 metros, o que a sua velocidade se em determinada altura seja de 56 km por hora. Nós temos aqui a gravidade de 10 metros por segundo. Aí ele pediu para a gente determinar na letra A energia cinética do foguete com a velocidade de 56 km por hora. Eu pedi para vocês transformarem a massa do foguete, porque ele precisa ser em quilo. Lembra do carrinho lá? Era 100 quilos. Por isso que a gente colocava direto. Como aqui ele deu em gramas, a gente precisa transformar em quilo. Foi o que a gente fez. Já transformamos em 0,1 quilo. Depois disso, a gente viu aqui, fizemos o cálculo da energia cinética, deu 11,25 joules. Letra A já está feita, na aula passada. A letra B ele fala o seguinte: qual é a energia potencial gravitacional do foguete na altura máxima de 300 metros? Então, lá na altura máxima de 300 metros, qual é a energia gravitacional? Massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa a gente já transformou para quilo. A gravidade é 10 e a altura 300 metros. Isso deu, então, 300 joules de energia potencial gravitacional. Beleza. Aí ele pede agora a letra C. Qual é a energia mecânica no ponto de altura máxima? Lembrando que a velocidade é nula na altura máxima do movimento vertical. Já eu volto com vocês numa telinha maior para a gente poder ver isso aqui no quadro. Vamos lá, gente. Os meus desenhos terríveis de novo. Então, aqui nós temos o chão e esse aqui é o foguete dos meninos. O que acontece com qualquer coisa que eu jogue para cima? Ele atinge uma altura máxima e cai. Ele vai, para e volta. Então, ó, observaram? Vai, para e volta. Ele vai. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês. Vai, para e volta. Então ele vai, parou, voltou. Vai, parou, voltou. Observaram? Então, quando ele atinge aqui a altura máxima, ele para. Então, qual é a velocidade dele? Velocidade é 0 metros por segundo. O que a letra C pediu para vocês? A letra C pediu o seguinte: eu quero o cálculo da energia mecânica desse sistema. Então, é a energia mecânica do foguete. O que é energia mecânica, então? É energia cinética mais energia potencial gravitacional. Vamos lá. O que aconteceu, gente? Vamos ver o cálculo da energia cinética primeiro. Lá na energia cinética, a gente vai depender sempre da velocidade. Então, aqui que está o X da questão. É aqui que a gente vai ver a grande diferença. Qual é a fórmula da energia cinética? Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Qual é o cálculo da energia potencial gravitacional? Massa vezes a gravidade vezes a altura. Observou aqui? Então vamos lá. Energia mecânica desse foguete. Qual é a massa dele? A gente viu lá na letra A. 0,1. Então 0,1 vezes. Qual é a velocidade na altura máxima? 0. Então 0 ao quadrado. Dividido por
2. Mais. Qual é a massa do meu foguete mesmo? Em quilo? 0,1. Gravidade já deu lá nos dados da questão, que é 10. Qual foi a altura máxima que a gente chegou aqui? O meu foguete chegou? 300 metros, tá? 300 metros. Então, energia mecânica é igual. Vamos agora, primeiro, resolver a potência. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0,1, 0. 0 dividido por 2, 0. Então, nós temos aqui 0. Mais 0,1 vezes 10. Boa! 1 vezes 300, 300. Qual é a energia mecânica aqui? 0 mais 300, que dá 300 joules. O que eu quero que vocês observem nesse cálculo inteiro aqui, gente? Independente do tamanho do cálculo. Se eu estou falando que a velocidade é 0, que foi o que aconteceu lá no ponto máximo, se a minha velocidade é 0, a energia mecânica, a energia mecânica sempre vai ser igual à energia cinética. Por quê? Porque a velocidade é 0. E toda vez que eu vou fazer um cálculo com multiplicação e divisão com 0, ele vai ficar 0. Então, nesse caso, gente, sempre vai ser 0. Então, a energia mecânica é igual à energia cinética quando a minha velocidade é 0. Tá, professor, mas lá na letra A você não falou. Tem um cálculo gigante para fazer, inclusive, e a gente fez e deu 11,25. Beleza, mas notem que ali eu estou fazendo o cálculo da energia cinética do movimento. Então, quando ele está subindo, qual é a energia que ele está ganhando? Entendeu? Então, ele vai ganhando 11,25 joules nessa energia. Entretanto, quando ele chega lá em cima, acabou a energia cinética. Porque ele não está mais se movimentando. Ele para e cai de novo. Nessa parada, não tem mais velocidade. Como não tem velocidade, gente, então, tanto faz a energia cinética dele. É 0, porque ele não tem mais movimento. Ok? Eu peço para vocês darem uma pausada agora no vídeo, copia aqui no quadro e a gente já volta, ok? Para a finalização da nossa aula. Fica para casa então os exercícios propostos da página 134, questão 3 até a questão 5. Esses exercícios eu vou corrigir com vocês na nossa aula Zoom, beleza? Um beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula e tchau!